O escritor aos Hebreus, ele teve uma tarefa bastante difícil, árdua para executar. Diz a tradição que quando esse autor aqui, que para nós é desconhecido, ele foi escrever aos seus leitores, esse povo estava passando por uma grande dificuldade de desânimo, uma grande perseguição. A maioria do povo judeu, que abraçaram a fé ali no começo, uma boa parte estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, a voltar para os costumes antigos. Aquele povo era de uma maneira tão perseguida que da noite para o dia eles ficavam sem nada, deserdados de tudo, deserdados de família, de herança, de posição, tudo eles estavam perdendo. E era-lhes imposto então algo que era o seguinte, diz a tradição, que o cristão dessa época tinha que voltar lá nos doutores da lei, no meio dos sacerdotes, e simplesmente negar o sangue de Cristo, negar o nome de Cristo, blasfemar contra o sangue de Cristo, blasfemar contra o nome de Cristo. Era essa a situação, uma situação onde eles ficavam praticamente sem nada, pobres, deserdados, perseguidos, sem nada literalmente. E o escritor aos Hebreus teve essa incumbência de enviar uma carta para eles, uma mensagem para eles, para redobrar o ânimo desse povo. Pensa bem, estamos vivendo tempos difíceis, aonde o ânimo vai embora, aonde a esperança, e como diz o sábio Salomão, a esperança demorada enfraquece a alma. Quando você espera, e não acontece o que você está esperando, a tua esperança vai indo embora, você vai morrendo na esperança, e precisa de vir uma palavra, precisa de vir um consolo, é necessário de vir acontecer algo na tua vida para que você redobre essa esperança, para que você recobre essa esperança. E o escritor aos Hebreus, então, aqui no capítulo 12, ele começa o capítulo dizendo assim, olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Ele está levando seus leitores para o passado. Ele está orientando seus leitores a voltar a mente para o passado e ver que no passado não foi diferente do presente atual. No passado existiam pessoas que acreditaram em Deus, creram em Deus e sofreram por acreditar em Deus. Essa palavra testemunha no original significa mártires. E muitas das vezes a palavra mártir está ligado com um sofrimento tal que a pessoa morreu por aquilo que acreditava, deu a vida por aquilo que acreditava. E uma grande maioria das pessoas do passado morreram acreditando naquilo, entregaram a vida acreditando naquilo e não voltaram atrás, embora tenham sido assassinados, colhido a sua vida por amor daquilo que elas acreditavam. E ele diz que no meio, que isso daí é uma nuvem, é um número tão grande de pessoas que não dá para contar. Ele usa uma palavra simbólica chamando de nuvem. Estamos cercados de uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha, ele pega alguns conhecidos e dá nome. Ele começa no capítulo 11 a dar nome para algum desses personagens, e alguns desses personagens são bem conhecidos nossos. Quem aqui já não ouviu e não leu sobre a história de José, sobre a história de Abraão, pai da fé, a história de Jacó, a história de Isaac? Tudo isso, a história de Moisés, tudo isso está no meio dessa nuvem grande de testemunha. Pessoas que não fizeram nada para receber o mal, não mereceram nada daquilo que sofreram, mas sofreram.
O que José fez para merecer a prisão? Não fez nada para merecer a prisão, mas foi lançado na prisão por causa da sua honestidade, por causa da sua fé. E a perseguição de José não começa lá no Egito, a perseguição de José começa dentro de sua casa, no meio dos seus irmãos. São os seus irmãos que se levantam contra José, e por causa da sinceridade da fé que José possuía, ele passou a ser perseguido. E isso nos é dado como exemplo. Isso é colocado para nós como exemplo. Então, o escritor aos Hebreus está trazendo uma grande nuvem de testemunha. Ele pega essa nuvem de testemunha e diz assim: olha, você tem uma carreira para correr, e dentro dessa carreira que está proposta para você correr, não falta bons exemplos. Está repleto de bons exemplos para você trilhar a carreira que já está proposta. Mas essa carreira não é fácil, essa carreira não é brincadeira, essa carreira não é para qualquer um, é somente para aqueles que são chamados por Deus. Tem uma carreira proposta, tem, olha, um caminho proposto para nós. E esse caminho tem que ser trilhado, tem que ser andado, tem que ser caminhado, tem que ser caminhado cada dia. E Cristo disse assim: olha, se alguém quer vir após mim, que tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um caminho que muitas das vezes é um caminho de sofrimento, um caminho de luta, um caminho árduo, onde te esperam aflições, tentações, onde o inimigo tenta a mim e a você, mas nós somos chamados para andar por esse caminho. E ele diz assim: olha, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Nós temos que lançar mão de algum embaraço, deixar algum embaraço de lado, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, para andarmos por esse caminho. É um caminho de santidade, é um caminho de santificação, é um caminho que requer renúncia. Você tem que deixar o embaraço, aquilo que está te embaraçando, aquilo que está te atrapalhando a correr a boa carreira que te está proposta. Você sabe que no meio esportivo, naqueles que abraçam modalidades esportivas, ele tem que regrar a sua vida de acordo que ele venha a correr da melhor maneira possível, a competir da melhor maneira possível. Ele não pode ter uma vida desregrada, ele tem que buscar conselhos, buscar meios de vida, onde ele tenha um corpo preparado, o organismo preparado, a roupa preparada, tudo preparado para ele desempenhar aquela esportividade, aquele detalhe, aquela coisa esportiva que ele escolheu, aquela profissão esportiva que ele escolheu. Assim o crente também, ele tem que olhar, que ele tem que ver as regras, ele tem que conhecer as regras, ele tem que andar de acordo com a regra imposta pelo autor da corrida. As corridas têm norma, as competições esportivas, todas têm normas. E nós temos uma norma para obedecer, nós temos algo escrito dentro das Escrituras que nós temos que conhecer e praticar para estar andando nessa corrida. Alguma coisa estava embaraçando os leitores do escritor aos Hebreus. O que está te embaraçando? O que está tirando a sua atenção? Você já pensou se você for para uma corrida de sapato? Não dá certo, o camarada tem que vestir o tênis apropriado, tem que ter o calçado apropriado. Não adianta ir para uma corrida e colocar uma botina de roceiro. Tem que ter o tênis apropriado para a corrida. Não adianta andar no Evangelho sem o calçado preparado, que é o calçado do Evangelho da paz, para caminharmos por ele. Você tem que ir no calçado apropriado e vestir os teus pés. Você tem que ir no Evangelho da graça e vestir os teus pés com o Evangelho da graça. Você tem que andar de acordo com o Evangelho da graça. Você não pode buscar outras coisas. Você não pode sair correndo atrás aí de novidades. Sabe que a igreja corre atrás de novidades?
Sabe que a igreja corre atrás de assuntos novos? Não, o assunto que você precisa, o calçado que você precisa, ele tem mais de 2000 anos de existência, é o Evangelho. Você não precisa de invenção nenhuma, você não precisa de nada inventado, você não precisa de algo que alguém recebeu de um anjo novo aí, um Evangelho novo, uma revelação nova. Você não precisa nada disso, você precisa se voltar para o Evangelho. É o Evangelho, é o calçado que você precisa. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, lançando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe qual que é o seu maior inimigo? Você mesmo. Sabe qual que é o seu maior inimigo? A carne, o eu interior. Você mesmo é o seu maior inimigo. O crente pentecostal, ele tem um problema sério. Tudo ele coloca a culpa no diabo. Tudo é o diabo. É o diabo que lutou, é o diabo que fez isso, é o diabo que tentou. O diabo é seu inimigo mesmo, mas ele não é o principal inimigo. O principal inimigo é você mesmo. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que o pecado nos sedia, está em nosso derredor, está nos sediando. O pecado está esperando uma oportunidade para ele aparecer e tomar conta da minha e da tua vida. As tentações vêm e não é Deus que nos tenta. Deus permite situações, Deus permite o inimigo vir nos tentar, mas nós somos tentados em primeiro lugar pelas nossas próprias concupiscências. A concupiscência está dentro de nós, está no meu interior, está no teu interior. A concupiscência está em nós e nós precisamos lidar com essa concupiscência que está em nós, esse desejo maligno, essa coisa maligna chamada pecado, essa raiz chamada pecado, essa semente maligna chamada pecado, que nós recebemos do nosso primeiro pai, Adão. Recebemos isso por herança. Nós temos uma herança maldita e está dentro de nós, está arraigada dentro de nós, e nós precisamos vigiar de dia e de noite para estar dominando esse pecado, prendendo esse pecado, escravizando esse pecado. E que de maneira vamos fazer isso? É na cruz, é olhando para a cruz, entregando o meu eu, meu velho homem, o teu velho homem, o teu eu, lá na cruz do Calvário, falando para o velho homem: você está crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu meu dono, não é você o seu dono, é Jesus Cristo que deu a vida por você, e a sua velha natureza está crucificada com Cristo na cruz do Calvário. Agora somos nova criatura, agora você é nova criatura. Você não é mais obrigado a andar escravo do pecado, você não é mais escravo do pecado, você não peca mais por vontade própria. Você tem agora uma vontade, que é a vontade do Espírito Santo, e você tem que colocar a tua vontade na vontade do Espírito, entregar a tua vontade na cruz do Calvário e deixar a cruz operar na tua vida. Nessa jornada, nessa caminhada, nós precisamos de uma coisa chamada perseverança. Não é o tamanho da velocidade que vai levar você para o final e ser vencedor, mas sim a constância. Nós usamos a comparação esportiva, e na comparação esportiva, somente um leva o prêmio, somente aquele que chegar em primeiro lugar, somente aquele que correr mais rápido, que for mais forte, que tiver mais preparação, somente esse leva o prêmio. Mas na carreira cristã não é dessa maneira. Na carreira cristã não conta a velocidade, na carreira cristã não conta o número de cargos que você tem, não conta quanto você tem trabalhado, quanto você tem se dedicado. O que conta na carreira cristã é a perseverança.
Não importa se você está andando, se você está correndo a 20 por hora ou a 50 por hora, o que importa é você começar a jornada e não desistir dela por nada, ir até o fim, porque aquele que tem um cargo pequeno na igreja tem mesmo valor daquele que tem o cargo da mensagem. Todos são iguais na igreja não tem uma competição esportiva, embora tenha exemplos da competição esportiva para nos ensinar, mas na igreja todos têm uma coroa, todos têm uma recompensa. O que importa na igreja é você ser perseverante, é não abandonar a carreira da fé. Quantos começou bem como os Gálatas? Paulo escrevendo aos Gálatas disse: olha, vocês começaram bem, vocês iam correndo bem, vocês estavam numa velocidade ótima, mas agora eu estou assustado. Agora quem ficou assustado, agora quem está desanimado, agora quem está perplexo, sem saber o que falar sobre vós, sou eu. Porque vocês começaram tão bem, andaram tão bem, se lançaram tão bem na obra, e agora estão trocando o evangelho, estão buscando outro evangelho, estão abraçando outro evangelho. Agora vocês estão metidos e envolvidos com culto a anjos, buscando coisa em anjo, estão envolvidos com coisa da lei, buscando justificação na lei, estão envolvidos com as coisas que não deram resultado no passado. Vocês estão voltando para tudo isso. Sabe o que é? Eles começaram a correr rápido, mas se desviaram da corrida, abandonaram a corrida da fé, estavam abandonando a fé. É isso que o escritor aos Hebreus está querendo evitar. Ele estava falando assim: olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem que ter paciência, não é ser fiel no começo, é ser fiel no começo, mas também ser fiel na metade. Não é ser fiel somente no começo e na metade, é ser fiel no começo, na metade e no final. É ser fiel desde o momento que você abraçou a fé até o último momento da sua morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, está escrito. Não é ser crente hoje e amanhã ser outra coisa. Não é acreditar hoje e amanhã não acreditar em mais nada. Não é ter todo aquele ânimo pentecostal hoje e amanhã dizer que não acredita mais em nada, não está mais nem aí para nada, abraçar outro tipo de evangelho, abraçar outro tipo de fé. Não, não é dessa maneira a carreira cristã. A carreira cristã, ela tem que ser paulatina, embora seja devagar, mas paulatina, ou seja, todo dia eu subo um degrau, todo dia você sobe um degrau, mesmo andando, mesmo caminhando, mas é uma escada onde você está subindo, até chegar no céu, até chegar naquele dia em que todos em Cristo serão perfeitos, herdarão a perfeição em Cristo. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí, no meio dessa nuvem de testemunha que está rodeando a gente, ele já deu nome para alguns, agora ele coloca o principal. A principal testemunha, porque dentro das Escrituras, as Escrituras chamam Cristo de testemunha também. Em Apocalipse, chama ele de testemunha. João, escrevendo na sua carta, ele diz que 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito Santo. E aqui o escritor aos Hebreus vai dizer assim, olhando para Jesus, olhando para a principal testemunha, o nosso alvo, o nosso modelo maior, o nosso maior modelo é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, olha para Jesus. Jesus não tinha necessidade nenhuma de sofrer nada. Sabe por quê? Muitas das vezes nós relacionamos sofrimento a pecado. Se a pessoa está sofrendo, é porque ela cometeu um pecado. Quando Cristo curou um cego lá, chegaram para ele e perguntaram, mestre, quem que pecou? Foi ele ou seu pai e sua mãe que pecaram para que ele nascesse cego? Então o sofrimento, as dificuldades sempre estão relacionadas a pecado. E em certo sentido, muitas das vezes o pecado, lógico, o pecado igual o pecado, o sofrimento do trabalho.
O trabalho, a princípio, foi criado por Deus, mas o sofrimento por causa do trabalho foi dado por causa do pecado de Adão. Então Adão trabalhava, mas não tinha sofrimento nesse trabalho. Após o pecado, então veio o sofrimento para Adão através do trabalho. Agora você vai penar um pouco para comer do fruto da terra. Não vai ser mais assim, aquela bênção, aquela maravilha. Agora vai vir um sofrimento. Agora olha para Jesus. Jesus precisava sofrer alguma coisa por causa de pecado? Dele não, porque ele nunca pecou. A vida dele antes de se encarnar, uma vida reta. Anjos, criaturas pecaram, mas Cristo é Filho de Deus, Cristo é Deus. E ele nunca cometeu um deslize sequer, mas agora ele se coloca na figura humana, agora o verbo se encarna, e dentro dessa encarnação ele se coloca no limite da carne humana. Agora ele está limitado a um tabernáculo, a um templo humano. Agora ele está na mesma situação do homem, porém sem pecado. Ele não cometeu pecado nenhum. Quando ele foi sofrer na cruz do Calvário, ele foi sofrer por causa do meu e do teu pecado, mas não dele. É isso que o escritor aqui está dizendo, que ele sofreu. Olha o que ele diz aqui, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. É uma contradição pegar alguém que não merece e colocar ele por um sofrimento que ele não merece, fazer ele pagar o que ele não deve. Mas ele fez isso não por imposição, não que alguém impôs isso a ele. Quando acontece essa injustiça conosco, acontece por alguém nos impôs, alguém mais forte do que nós foi lá e cometeu aquela injustiça contra nós. Mas Cristo, ninguém impôs isso a ele. Foi de livre e espontânea boa vontade, foi de livre arbítrio. Ele se colocou, o Pai projetou, o Espírito Santo projetou, o Filho também projetou, e ele concordou. Ninguém o obrigou, ele por amor se entregou. Por amor a quem? Por amor aos pecadores. Agora olha para Jesus, autor e consumador da fé. Ora, então, enquanto homem, ele não somente é autor, mas ele é autor e anda nessa mesma fé, porque está escrito aqui que ele acreditou no prêmio que lhe estava sendo oferecido. É o que está escrito aqui, que ele suportou tudo isso por causa da alegria que lhe estava proposta, do prêmio que lhe estava proposto, pelo gozo que lhe estava proposto. Existia um pagamento para ele fazer tudo aquilo, e Deus ofereceu um pagamento para ele, e o pagamento para ele é ver a igreja redimida, perdoada, purificada lá no céu, aquele que não precisa de coisa alguma, mas Deus prometeu isso para ele, e ele então aceitou fazer a obra, e fez a obra até o fim. Ele foi até o fim, ele não começou e abandonou na metade, ou abandonou perto do fim. Ele foi até o fim disso e disse: está consumado, está feito, está realizado. Eu consumei a obra que tu me deste para fazer, e eu fiz na terra. Eu fui até o fim. E é esse o modelo que está sendo nos dado, é esse modelo que foi nos dado, é esse exemplo que nos foi dado, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aí ele fala então essa primeira parte, e agora nós partimos para a segunda parte do capítulo 12, que começa no versículo 4. Ele coloca tudo isso, e agora ele diz assim para os seus leitores: olha, vocês precisam entrar por um caminho chamado disciplina. Você tem que entrar, eu tenho que entrar, nós temos que entrar por um caminho chamado disciplina. E esse caminho aqui que agora eu coloco, chamado disciplina, eu chamo de disciplina divina.
Porque todo o sofrimento que veio sobre os leitores, dentro da ótica do escritor aos Hebreus, veio para uma disciplina. O sofrimento vem para uma disciplina. Os problemas e as dificuldades vêm para uma disciplina. Alguém diz que orou assim: Senhor, me dá paciência. Aí Deus deu paciência para ele. Sabe o que Deus fez com ele? Preparou um cara bem chato para não estar no pé dele. Ué, ele não pediu paciência? Só tem um jeito de adquirir paciência: Deus mandando alguém para você suportar, para você aprender a ter paciência. Senhor, me dê amor. Então Deus prepara uma situação bem complicada para você aprender a ter amor, porque amar quem te ama é fácil. Agora, amar quem te persegue, quem te calunia, falar bem da pessoa que está falando mal contra você, não é fácil não, não é difícil não. Alguém bater na tua porta e falar: olha aquele sujeito lá, sabe, aquele camarada, sabe, pode ir lá que aquele camarada é gente boa. Aquele camarada, você está indo com um cara bom. Você não difama ele, embora ele tenha difamado a tua vida e tornado a tua vida negra. Você não pode colocar o pé em lugar nenhum sem apontarem e te acusarem por causa de algo que ele lançou de você. Mas quando vem a oportunidade para você pagar na mesma moeda, você não paga na mesma moeda. Você vai lá e faz o contrário, e fala o contrário, e diz o contrário. É a disciplina divina. E ele está, o autor aqui do livro aos Hebreus está dizendo que a disciplina é divina, e ele, como pai, ele tem o direito de exercer a sua disciplina. Sabe, aqui não é uma questão de soberania, porque soberania, Deus disciplina o ímpio, disciplina os reis, disciplina reinos. Aqui é uma questão de filiação. Você é filho de Deus, e como filho de Deus, você tem que saber que você está embaixo de uma disciplina. E estando debaixo dessa disciplina, você tem a obrigação de receber essa disciplina. Sabe por quê? Porque se você não receber a disciplina, você será um bastardo. O que é bastardo? Bastardo é um filho gerado fora do casamento. Camarada pulou a cerca, embora seja um bom sujeito, mas ele gerou um filho, e esse filho é bastardo porque está fora do casamento. Casamento instituído por Deus. Então, aquele filho lá não é um filho legítimo, é um filho bastardo. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, se você não aceitar a disciplina de Deus, então você não é um filho legítimo, você se torna um filho bastardo. Vamos ser filho legítimo? Vamos aceitar a disciplina de Deus? Vamos andar dentro da disciplina de Deus? Aí, depois de falar da disciplina divina, aí ele vai falar no versículo 12 em diante, sobre a autodisciplina. Em primeiro a disciplina divina, depois a autodisciplina. A disciplina divina é difícil, lógico, é difícil, não é fácil não, porque ele comenta lá que toda disciplina, ao princípio, não gera alegria, mas gera tristeza. Mas depois de você colocar a mão da consciência e falar: eu estou errado mesmo, eu tenho que endireitar a minha vida, eu tenho que aceitar a disciplina de Deus, aí você começa a exercitar essa disciplina, aí você se alegra grandemente por ter aceitado a correção de Deus. Mas o escritor, ele não para aí. Depois disso aí, você tem que entrar pela autodisciplina. Está difícil? O desânimo está grande? Está tão desanimado que as mãos estão cansadas e os joelhos trementes. O versículo 12 diz assim: olha, agora entra pela autodisciplina. Portanto, tornai a levantar a mão cansada. Está tão difícil que eu não consigo nem adorar. Mas faz um esforço, vai lá e levanta a mão cansada em adoração a Deus. Vai e fala para a tua carne: carne, você não vai ditar a regra não, carne. Carnalidade
vai lá para a cruz do Calvário, volta para a cruz do Calvário, ande na cruz do Calvário, porque eu vou levantar a minha mão cansada em louvor a Deus, embora tudo está falando ao contrário, mas eu não olho circunstâncias, eu não olho a situação, eu levanto a minha mão em gratidão a Deus. Perdi tudo, Jó perdeu tudo, a notícia era ruim, a notícia era de tragédia, mas ele foi lá e adorou e glorificou a Deus. A notícia está ruim, está todo dia uma peste, todo dia uma má notícia, esse mundo está de ponta cabeça, esse mundo não presta mais, mas eu levanto a minha mão cansada e adoro a Deus e glorifico a Deus e bendigo a Deus. Os joelhos estão trementes, mas insista em oração, insista no clamor, acredita, vai até o fim, mesmo que não tenha palavra, mas geme, mesmo que não tenha palavra, mas se coloque na presença de Deus, mesmo que não consiga orar, o céu está de chumbo, a oração não passa do teto, olha, o sentimento é ruim, o sentimento é mau, não tem como pular na presença de Deus, não tem como dar uma rajada de língua estranha, a situação está complicada, a situação está difícil, mas dobre o joelho tremente, vai lá e levanta a mão cansada e o joelho tremente e adore e glorifique a Deus, faça da autodisciplina, faça como Paulo, a cada dia eu esmurro a mim mesmo, a cada dia eu me mato a mim mesmo, a cada dia eu morro para o mundo, eu morro para o diabo, eu morro para tudo e vivo para Deus, a cada dia eu me sacrifico mais por amor a Deus. Eu entrego o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todo dia. É isso que o escritor aos Hebreus está ensinando. E ele está ensinando mais uma coisa: segui a paz com todos. Procure ter paz. Não seja aquele adepto do ministério da briga. Não vá participar do ministério da briga, não faça parte do ministério da briga, não seja sacerdote do ministério da briga, estão querendo brigar, deixa brigar para lá, você procura a paz com todos. Você procura a paz, o vizinho está te xingando, fala bem dele, o vizinho está querendo brigar com você, abençoa ele. Estão querendo tirar você do sério, não peça 5 minutos não. Está na cruz, eu estou na cruz, mas agora eu vou pedir licença para Deus e vou descer da cruz e vou resolver isso, depois eu volto para a cruz. Não faça isso não faça dessa maneira não, tenha paz com todos. E tem mais uma: busque a santificação. Entre pelo caminho da santificação. Para entrar pelo caminho da santificação, aqui a santificação é como um processo, é santificação processual, como um processo, aonde você vai lá e se aplica a autodisciplina e vai se disciplinando de acordo com a palavra de Deus, vai aplicando a palavra de Deus na tua vida e vai então agora obedecendo a Deus, andando no caminho de Deus. E aí ele dá um conselho: ninguém seja fornicador ou profano. Não é fácil não, né? E depois, os camaradas aí, sabe que nós vivemos num meio de uma sociedade machista. É igual os camaradas lá no tempo de Jesus. Pegou a mulher adulta e foi levar lá para Cristo jogar pedra nela, mas não levou o homem. Já notou lá que pegaram a mulher, mas não pegaram o homem? Mas a lei manda você, a lei de Moisés, mandava levar os dois que estavam praticando adultério. Mas eles levaram só a mulher. O interessante é que no meio da igreja também, o homem muitas das vezes comete pecado de adultério, pecado grave aí, e fica numa boa. E só a mulher é condenada. E aqui ele está dizendo aqui, olha, fuja da fornicação. Não seja fornicador, fuja do pecado da prostituição, não ande em prostituição, fuja da prostituição, não passe nem na porta da casa daquele ou daquela que está querendo te levar para a prostituição.
Isso, tanto homem como mulher, fuja desse pecado, ande longe desse pecado. Sim, você tem que santificar a tua vida, santificar o teu corpo não pode ser dado agora para a prostituição. O teu corpo somente pertence para a mulher, pertence para o marido, e para o homem pertence para a mulher, para a sua esposa. Não pode ser dado o corpo em prostituição, como disse Paulo. Olha, eu não posso pegar o meu corpo e unir o meu corpo com uma prostituta, porque se eu fizer isso, estão sendo dois numa carne só, conforme está escrito, e não tem nenhuma comunhão entre a prostituição e a idolatria diante de Deus. Tanto a prostituição como a idolatria é um pecado grave na presença de Deus. Então eu devo fugir da fornicação e da idolatria. E aí ele diz, olha, também fuja do pecado de profanação. E ele dá um exemplo de Esaú, que foi profano e depois se arrependeu, mas não teve lugar de arrependimento, embora com lágrimas ele buscasse esse lugar. Porque na realidade, muitas das vezes não é arrependimento, é remorso. Mas o que é ser profano? Ser profano é uma maneira fácil de explicar, é não ter respeito às coisas consagradas, não ter respeito ao sagrado. Quando o camarada não tem respeito ao sagrado, ele está cometendo um pecado de profanação. O exemplo de Esaú, naquela época lá, embora ainda não existisse lei, mas existia entre os antigos da época, os antigos antepassados de Esaú, e dentro da sociedade de Esaú, uma certa reverência ao estatuto da primogenitura. Então a lei de Moisés, ela apenas regula, apenas regulamenta, apenas vem lá e diz isso é bom. Porque já existia o costume da primogenitura, do primogênito, do direito de primogênito, aonde o filho que nasceu primeiro, o filho mais velho da casa, tinha sobre si o direito de governo da casa na ausência do pai. Ele era o herdeiro ao governo da casa, ele era o mandante da casa na falta de seu pai. Por algum motivo, e geralmente por motivo da morte, assumia o primogênito no lugar do pai. Isso daí, dentro das Escrituras, foi tão importante, que foi usado para simbolizar o governo de Cristo. Cristo é o primogênito de Deus, e como primogênito, ele tem o direito de governança da casa, que é a igreja. E o que Esaú fez? Esaú voltou de uma caçada, não tinha achado nada. Bom, como ele não tinha achado nada, então ele tinha todo o direito de trocar o direito dele de primogenitura por uma comida. Ele não estava morrendo de fome. Ele olha para ele e fala, mas de que vai me servir esse direito? Agora eu estou morrendo de fome. Sabe, é o sujeito imediatista. Não suporta um sofrimento. O que importa é o meu bem agora. Se eu estiver bem agora, então está tudo bem. Se eu não estiver bem agora, então eu tenho que dar um jeito. Mesmo que eu esteja trocando algo bom, mas eu tenho que dar um jeito. Sabe o que é isso daí? Trocar algo que é eterno por algo que é visível no momento. Eu não vou dar esse sofrimento aqui para ganhar o céu. Não, vou fazer nada disso aí não. Você não tem respeito às coisas sagradas. Quer ver uma coisa que está fora de moda de ter respeito hoje em dia? Ter respeito pelas pessoas de idade. Sabe que a nossa sociedade abandona os idosos? Dentro de uma empresa, depois de uma certa idade, não tem mais serventia para nada, é colocado de lado. Esse camarada está gagá, não tem mais ideia para nada. E isso está dentro das igrejas também. Ninguém quer saber de velho. Despreza velho, despreza o idoso, despreza a pessoa de idade. E a Bíblia condena isso, chama isso de profanação. É algo sagrado diante de Deus. A idade, a pessoa idosa na presença de Deus tem um status de coisa sagrada na presença de Deus.
E nós temos a obrigação de ter respeito pela idade, ter respeito pelas cãs, conforme está escrito na lei de Moisés. Mas hoje o que é que se ensina? O que é que a televisão ensina? O que é que é ensinado para os jovens? Simplesmente esse camarada é careta, simplesmente esse camarada não sabe de nada, é ultrapassado. É isso que é ensinado. E aqui o escritor está dizendo que não seja profano, ande na sinceridade, ande pelo caminho bom. Amém? E que Deus te abençoe, que as horas já passaram. Amém? Deus te abençoe.